E depois de quase 6 meses de investigação, senadores votam hoje o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. O documento acusa o presidente Jair Bolsonaro de pelo menos 9 crimes, incluindo charlatanismo, crime de responsabilidade e crime contra a vida. A sessão que marca o fim da CPI da pandemia começou pouco antes das 11 horas da manhã. Logo no início, a CPI aprovou o envio ao Supremo Tribunal Federal do pedido de exclusão das contas de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Esse requerimento responde a uma afirmação mentirosa do presidente, que disse que a vacina contra a Covid-19 causaria AIDS, doença provocada pelo vírus HIV. Os senadores também pedem que o presidente faça uma retratação pública às falas apresentadas nessa transmissão. Em seguida, começou a apreciação dos votos em separado. São relatórios paralelos que devem ir à gaveta após a apreciação do documento do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Ao todo, 3 senadores governistas apresentaram hoje pareceres próprios. Cada um tem 15 minutos para defender o próprio texto. O documento de Renan Calheiros indicia cerca de 80 pessoas. O senador incluiu 2 nomes de última hora: o do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo. Em um último apelo ao relator, o senador Fabiano Contarato pediu a volta da tipificação do crime de genocídio da população indígena contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu entendo que Vossa Excelência entendeu que o genocídio de povos indígenas estaria alcançado, talvez pelo princípio da consunção, pelo artigo 7º do Estatuto de Roma. Só que eu quero falar que o crime de genocídio de indígenas é um grupo específico e existe a possibilidade de você ter 2 crimes, um crime contra a humanidade e o genocídio de povos indígenas. Nós temos inúmeros documentos que comprovam a omissão do governo federal. Mais de 1.200 indígenas perderam a vida. O crime de genocídio estava numa minuta do relatório vazada à imprensa, mas deixou o documento após afirmações de que não haveria base técnica para o indiciamento. Amanhã, a cúpula da CPI deve entregar o documento ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Com o fim da CPI, os senadores que integram o núcleo duro da investigação devem formar uma frente parlamentar chamada de Observatório da Pandemia, para continuar o acompanhamento das ações e omissões do governo federal na condução da crise sanitária causada pela Covid-19. Olha, após meses de trabalho, ouvindo testemunhas, ministros, políticos, inclusive empresários, a CPI da pandemia encerra as atividades com a votação do relatório final de autoria do senador Renan Calheiros. Para falar sobre esse assunto, eu quero chamar agora o jornalista Ricardo Ribeiro. Ricardo, uma boa noite para você. Olha, eu queria saber como é que você avalia, a votação de hoje à noite e também quais vão ser aí os próximos passos dos senadores. Boa noite, Elias. Boa noite a todos. Olha, a CPI não deve ter uma vida tão longa assim. No decorrer da minha fala, o telespectador da Diversa vai entender por quê. A CPI foi conduzida aí nesse tempo todo, indiciou 81 pessoas, são 79 pessoas, na verdade, de 2 empresas. Então, 81 indiciados nesse relatório final. O relatório final tem um colegiado com 11 pessoas. Se a maioria, 6, essa maioria votar aí pela aprovação desse relatório final, aí tem todo um procedimento. A CPI ela não tem prerrogativa constitucional para punir ninguém. Por isso, após a votação do plenário da comissão, aí esse relatório vai ser encaminhado para os órgãos de fiscalização, de controle, sobretudo o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria-Geral da República. E aí cabe ao MP promover a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Caso o investigado tenha um foro privilegiado em âmbito federal, situação que inclui o presidente da República, por exemplo, o foro proporcional ao Supremo Tribunal Federal. Agora, caso o Ministério Público chegue à conclusão de que, apesar do trabalho da CPI, não há elementos mínimos que justifiquem o processo criminal, então não há o oferecimento da denúncia. O relatório também deve ser enviado à presidência da Câmara dos Deputados, como diz aí na reportagem, devido à recomendação de responsabilização do presidente Jair Bolsonaro por supostas infrações cometidas durante a pandemia, de acordo com o entendimento dos congressistas da comissão. Cabe a Arthur Lira, presidente da Câmara, decidir se acata ou não os argumentos que serão apresentados. Se houver consenso, o parlamentar pode abrir eventual processo de impeachment. Trata-se de um cenário improvável, e aí, onde eu queria chegar neste momento, pois o governo tem ao seu lado, na base de apoio, o bloco conhecido como Centrão.
Além disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já se manifestou contrário a essa medida. Portanto, o relatório está aí, são mais de 1000 páginas, a leitura está sendo feita em partes mais cedo, já chegou ao conhecimento da opinião pública, a revelação aí daqueles indiciados. Tem presidente da República, tem ex-ministro da Saúde, tem atual ministro da Saúde, tem outros ministros, tem senador, tem empresário, enfim, os senadores colocaram nesse relatório, e principalmente o relator Renan Calheiros, colocou uma série de pessoas por diversos fatores, por diversos possíveis crimes, e aí isso tudo vai ser apurado agora. A gente está... Hoje é dia 26 de outubro, a gente está a pouco menos de um ano da eleição do ano que vem, a eleição que vai definir quem será o presidente da República, se teremos mais 4 anos do atual presidente ou se teremos um novo ou uma nova presidente, e acho muito difícil que essa comissão parlamentar de inquérito, esse relatório, vingue agora no final do ano principalmente, porque é todo um processo que demanda... articulação, demanda tempo, não é tão simples assim, isso passa por outras instâncias, como eu expliquei aqui, e se, na melhor das hipóteses, para o relator que fez o indiciamento, essa CPI, ela for para frente, só teremos uma definição no ano que vem, aí já será um outro cenário, talvez muito provavelmente sem pandemia, sem máscara, num outro cenário possivelmente econômico também, enfim, aí é difícil fazer qualquer prognóstico. O prognóstico mais próximo hoje de uma certeza, mas em política a gente nunca pode dizer assim, por isso que é um prognóstico mais próximo, é de que dificilmente essa CPI tenha vida longa, como eu abri esse comentário aqui, Elias. Pois é, Ricardo, a verdade, assim, na minha interpretação também, a CPI ela é mais uma questão política, né? Mais do que jurídica em si, embora vá passar também pelo Ministério Público para fazer também a averiguação dos fatos. Eu acho que além da questão da responsabilidade, né? Seja do presidente, do ministro da Saúde, por várias irregularidades que nós pudemos constatar durante os depoimentos, tem ainda alguns passos importantes, né? Como nós até inclusive demos aqui hoje no início do jornal, a questão também de responsabilizar as fake news, né? Independente se foi feita pelo presidente da República ou não, e também a questão de dar um auxílio aos que estão órfãos, né, da Covid, os órfãos da Covid, inclusive, que nós já falamos aqui no Diversa em Rede. Precisamos acompanhar, ainda tem muita água que rolar e com certeza, né, esse relatório que a gente acabou de anunciar aqui vai servir o ano que vem para muita discussão, principalmente no ano de eleição como este, né, que estamos caminhando. Estamos vendo um pouquinho do que vamos ter que enfrentar no ano que vem, Ricardo. Muito obrigado. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você.